Obrigada, senhor presidente. 3 temas. Primeiro, eu gostaria de relatar que venho recebendo vários e-mails e até pessoas mesmo que nós encontramos com reclamações sobre o atendimento do IANSP. É geral a constatação de que os serviços do IANSP perderam qualidade. Muitas pessoas escrevem dizendo que, intrigantemente, justamente quando os valores descontados aumentaram, os serviços prestados, a demora no atendimento, tudo isso piorou. Então, fica aqui o registro. Conversei com a deputada Edna Macedo, que é membro da Comissão de Saúde, e ela, inclusive, disse que, nesta semana, foi aprovado um requerimento para chamar o presidente, o coordenador do IANSP para ser ouvido aqui na casa. E eu vou fazer questão de participar dessa oitiva em virtude dos vários pleitos que venho recebendo. Eu sempre tomo cuidado de aguardar quando começa algum tipo de reclamação para perceber se é uma situação isolada e já tenho a convicção de que não é, porque são muitas as reclamações. Trago também uma preocupação, os senhores sabem que eu venho falando praticamente todos os dias sobre o desrespeito à liberdade individual que estamos vivenciando no mundo, no Brasil e no estado de São Paulo, com as proibições, a entrada de pessoas em estabelecimentos públicos e privados, sem que essas pessoas provem que estão vacinadas. A tendência é que esse movimento de autoritarismo, não encontro outra terminologia, que ele aumente. Começou com empresas privadas, depois passou para as empresas públicas, agora nos prédios públicos, os fóruns já estão impedindo as pessoas de entrarem, o próprio Ministério Público baixou uma normativa na mesma linha, advogados têm mandado e-mails indignados, sem compreender a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, em lutar pelo direito desses profissionais trabalharem e representarem os seus clientes. Todos sabem, são testemunhas de que eu venho falando sobre isso todo santo dia. Hoje pela manhã, pedi para fazerem um levantamento na casa sobre os vários projetos de lei que proíbem a proibição da entrada de cidadãos em prédios públicos e privados aqui no estado de São Paulo. Resgatei vários projetos do colega Dávila, que está aqui conosco, e também do colega Gil. E resgatei projetos de Vossa Excelência, proibindo o tal do passaporte de vacina, passaporte sanitário. E eu até mandei um áudio para o Dávila, que ainda não ouviu, porque não me respondeu. E falo agora para o deputado Gil, que eu acho que, óbvio, sigamos com os projetos individualmente, mas eu penso que seria interessante nós construirmos um texto único, compilando esses vários projetos, porque tem um projeto que prevê a impossibilidade de proibir a entrada em prédio público, outro em prédio privado. Tem um projeto que proíbe que os funcionários sejam punidos, então, eu acho que a gente poderia pensar num texto que congregue tudo isso, e apresentar esse projeto, à luz do que nós fizemos no início da pandemia, como um projeto coletivo da casa. Porque nós, como representantes da população, precisamos defender as garantias individuais. E uma senhora me trouxe uma situação que eu, confesso, não tinha refletido a respeito ainda, e ainda não está contemplado, eu acho que a gente tem que colocar nesse grande projeto. Ela tomou a primeira dose da vacina e teve uma reação muito forte, disse que foi dormir normalmente, acordou às 5 da manhã, se sentindo sufocada, foi para o hospital e constataram uma situação, ela passou um nome técnico, mas muito grave, e o médico disse que ela não pode tomar a segunda dose de vacina nenhuma. O médico foi muito claro. Aí eu disse a ela se ela tinha algum tipo de comprovação, ela me mandou o atestado e realmente está escrito. E ela está muito agoniada, com razão, porque ela vem lendo nos jornais, ouvindo na TV, que não vai poder entrar num restaurante, numa lanchonete, num fórum. Absurdamente, estão falando em não permitir entrar em hospitais.
não permitir fazer procedimentos de saúde. Então, ela está em pânico, com razão, porque ela teme ser impedida de exercer os seus direitos mínimos, sendo certo que ela nem é uma pessoa que não quer se vacinar. Ela foi se vacinar, mas passou muito mal com a primeira dose. E existe uma indicação médica para que ela não tome a segunda dose. Então, nós teríamos que contemplar casos como esses também, que a pessoa não pode ser coagida a se vacinar e colocar em risco, no caso certo, a própria saúde. Então, nós temos que contemplar, e eu entendo e defendo firmemente, que mesmo com a autorização do Ministério da Saúde, dos vários secretários de saúde, para vacinar os adolescentes entre 12 e 18 anos, eu entendo que essa decisão é e deve seguir sendo da família exclusivamente. Nós estamos falando de vacinas que ainda são experimentais. São vacinas muito novas, eu aplaudo as vacinas, eu apoio as vacinas, mas eu apoio de forma ainda mais efetiva a liberdade individual e o direito das famílias decidirem. As crianças e os adolescentes não sofrem o mesmo impacto dessa pandemia, dessa doença. Então, entendo que nesse grande projeto, deputado Gil, nós deveríamos colocar claramente que, mesmo com a autorização dos órgãos competentes, as famílias decidirão com exclusividade se darão a vacina nos seus filhos adolescentes. Porque eu não descarto que logo, logo vão baixar dos 12 anos, vão querer vacinar bebê, eu não descarto. E eu não descarto, pelo amor de Deus, não estou dando ideia, que comecem a querer exigir comprovação de vacina para as crianças entrarem nas escolas. Eu não descarto. Porque nós estamos vivendo uma histeria coletiva tal que sempre pode piorar. E me parece que é papel desta casa, uma vez que nós não temos mais como contar com o executivo, pelo menos não no nível estadual, não temos mais como contar com o judiciário, eu falo isso com o maior respeito e consideração, porque na medida em que o Tribunal de Justiça proibiu a entrada dos indivíduos no próprio prédio do Tribunal de Justiça, eu acredito que somente esta casa é que terá condições de tomar providência diante do que está acontecendo. E, para finalizar, quero agradecer aqui, de maneira muito entusiasmada, o doutor, o médico, pediatra, professor, doutor João Paulo Becker Lotufo, doutor Lotufo, que é uma sumidade na área da pediatria, e mais do que isso, é uma sumidade na área da prevenção ao uso e abuso de álcool e drogas por parte de adolescentes e jovens. Ele mandou um livro aqui chamado, não sei se dá para... Aqui, ó. Os 12 Passos para Evitar a Armadilha dos Vícios. É um livro escrito pelo próprio pediatra, Dr. Lotufo, ilustrado pela senhora Ana Paula Escobar Fred. Dr. Lotufo, onde é que eu ponho aqui? Dr. Lotufo, ele esteve no meu gabinete no início do meu mandato para apoiar o projeto que eu apresentei. Assim, isso, agora está certo. O projeto que eu apresentei para proibir álcool no ambiente universitário, um projeto que eu considero básico, não precisaria nem de lei, Não tem sentido os jovens beberem no ambiente universitário, no ambiente universitário eles têm que estudar. E, infelizmente, o projeto recebeu parecer contrário na CCJ. Dr. Lotufo é um lutador para manter crianças e adolescentes longe dos vícios. E aqui nesse livro ele dá recomendações para as famílias. E é muito interessante, que eu tenho lido bastante sobre isso, e aparece nesse livro também a importância das famílias fazerem as refeições, ou claro, quando não der todas as refeições, pelo menos uma das refeições conjuntamente. Nessa reunião, na hora do jantar, pelo menos, porque é difícil todo mundo estar junto em casa durante o dia, mas na hora do jantar, pelo menos, essa reunião é importante para que a criança, o adolescente, tenha a oportunidade de contar um pouquinho de como é que foi seu dia, para observar se o comportamento está adequado, se está muito triste,
né? Isso não é bom só para droga, para evitar a droga, né? Isso é bom para evitar todo tipo de mal que possa recair contra nossos jovens. É isso, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência.